Se você não faz o que gosta, não só em corridas, se você não faz o que gosta no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você pode fazer tudo o que você quiser fazer, você não vai conseguir subir, porque você tem que fazer o que você gosta. Não é sempre você ganhar. Para ganhar, você primeiro tem que aprender. Para aprender. Oi, gente! Hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast Provocativamente e a gente tem um convidado muito especial. Para apresentar ele, eu tô junto com o diretor da Leaders School, Carlos. Olá, boa tarde para vocês, tudo jóia? Como vocês estão? Bem? Muito bem. Então tá bom. E vocês aí de casa, como é que estão? Espero que vocês curtam o nosso podcast hoje, que ele vai estar bem interessante. O Provocativamente, ele tem a ideia de sempre provocar a mente de vocês. Então não esperem do Provocativamente um canal que vai falar sobre um tema. Aqui nós vamos trabalhar sobre várias temáticas, sobre vários perfis de idade de pessoas, para que nós possamos levar a conscientização de que a nossa mente precisa ser provocada o tempo todo para que ela possa se desenvolver. Então, os temas são sempre provocativos e sempre trazendo convidados especiais para aqui aguçar vocês e ver como as novas gerações também podem influenciar no caminho da nossa sociedade. Falando em influenciar o caminho da sociedade, eu tenho comigo aqui hoje a Sofia, que ela, além de ser proprietária do canal Perdidos no Paddock, ela também está fazendo mídias digitais. E o interessante é que nós recebemos a Sofia aqui como aluna na Leaders. Ela se formou conosco no ensino médio e hoje ela está aqui nesse projeto junto com a gente, mostrando que quando a escola deseja, quando existe boa vontade, nós conseguimos influenciar e investir também nas pessoas. Não é, Sofia? Sim, é muito especial estar aqui hoje com um trabalho tão especial que o Carlos criou e eu sou muito honrada por isso. Obrigado. E nosso convidado Felipe, engenheiro civil, estudante, e também piloto de Fórmula 1600 atualmente. Isso aí. Quer falar um pouquinho pra gente, Felipe? Pra gente. Tudo bem? Bom, primeiro, oi pra vocês. Olá. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso aí, eu sempre amei pilotar carro, sempre amei ver carros correndo e também sempre amei números e engenharia e a questão da engenharia mesmo. E agora eu tenho esses dois rumos da minha vida, que eu tô numa fase bem legal da minha vida, que eu tenho que dar essa conciliada entre corrida e engenharia, que são duas coisas difíceis, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje e vai ser bem legal. Acompanha aí. É isso aí. Bom, todo mundo tem um sonho. Nem todos estão dispostos a pagar um preço para isso. Você, pelo visto, tem buscado, se esforçado para que esse sonho seu fique cada vez mais viável e que se torne a sua primeira opção no futuro. Sim. É isso que eu entendo. Qual é, para você, a diferença entre você estar num carro de corrida? Qual é o tipo de pressão do estudante Felipe e do piloto Felipe? Qual a diferença das pressões? Eu acho que a maior diferença fica no lugar que você tá, porque eu sempre me cobro muito em ter resultado, em ter notas boas ou ter resultados bons em corridas. Então a única coisa que muda na pressão é realmente o que você está fazendo, porque quando você está correndo, você está num ambiente que é um ambiente hostil, né? Tá todo mundo querendo pegar o seu lugar, tá todo mundo querendo passar você, todo mundo aquele calor enorme, que você tá com o capacete, com a balaclava e tal. Então isso é uma pressão externa. Aí a outra pressão externa de engenharia é a pressão de você precisa tirar uma nota boa, porque senão você vai pegar DP na matéria, por exemplo. Você precisa entender esse conteúdo porque não é fácil, é um conteúdo extremamente elaborado, extremamente difícil, mas não tem a pressão das corridas. Mas ao mesmo tempo eu consigo relacionar um com o outro, porque são pressões que te levam a se mexer, são pressões que te fazem sair do lugar que você está, que fazem você falar, opa, eu preciso sair daqui porque senão eu vou ficar para trás, nos dois jeitos, ficar para trás na corrida e ficar para trás no conteúdo, ficar para trás na própria engenharia. Então é isso aí, as duas pressões elas se igualam, por mais que sejam muito diferentes,
elas têm pontos muito equivalentes, né? E convergentes também. Uhum. E a Sofia está aqui, ela também é apaixonada por automobilismo, pessoal. Sim. Tanto que o canal dela, Perdidos no Paddock, é um canal que busca realmente trazer a visão dela sobre as corridas, sobre o que ela vivencia quando ela está nos autódromos da vida. Então, Isso mesmo. eu passo a bola para ela agora, para ela fazer algumas perguntas, e na sequência eu também vou fazendo. Tá certo, Sofia? Isso, perfeito. Geralmente, eu não sou a pessoa que tá no carro dirigindo, mas como a gente tem alguém que realmente faz isso, pode contar pra gente um pouco de como que é esse esporte, como é que funciona e como que surgiu o seu interesse pelas pistas? Olha, o esporte automobilismo é lindo. É assim, o melhor esporte que você pode ter na vida. Tem muita gente que vai falar que é futebol, que é basquete e tal, mas o automobilismo tem um a mais, sabe? Quando você tá dentro do carro, você se exporta, né? Coloca o seu corpo para fora do seu próprio corpo e seu corpo vira um carro de corrida. Então, assim, as suas rodas dianteiras são seus braços, as suas rodas traseiras são suas pernas, e você passa na zebra, você sente na sua mão a zebra, você passa assim, quando você vai passar um cara, você sente o vento batendo no seu capacete. É uma sensação que muita gente deveria ter, porque é uma sensação muito gostosa, sabe? E é uma sensação cativante, muito cativante. Sim, sim. E eu comecei a gostar de corrida, assim, desde muito, muito pequeno, comecei a gostar de carro, gostava de ver o carro, até inclusive uma história que minha mãe conta, que quando eu era bem pequenininho, eu sentava na janela do carro da minha mãe, e eu ficava olhando para fora, e eu via as rodas dos carros se mexendo, então ela falava, ó, aí já tinha um quê a mais de você gostar de movimento, gostar de aceleração, gostar de carro mesmo, né? E aí com 8 anos comecei a correr de kart, meu pai me colocou para correr de kart a primeira vez, eu amei, apaixonei, inclusive ganhei a minha primeira corrida. Aí eu corri essa primeira vez de kart e eu falei, tá aí, gostei dessa sensação. Primeira vez que você coloca o pé embaixo e vai com tudo seguro assim na cadeira, seu corpo, nossa, experimentem, gente, que vale muito a pena, de verdade. E é uma sensação assim libertadora de você Sim. pilotar um carro tão rápido. E, lógico, no ambiente seguro, não vai fazer 300 por hora na Dom Pedro, mas é isso aí, é um ambiente muito, muito seguro, mas é uma velocidade muito gostosa. Sim. Legal. E qual foi sua maior influência? A minha maior influência foi meu pai. Ele nunca foi tão chegado em Fórmula 1, em automobilismo assim, mas ele sempre gostou muito. E ele sempre me mostrou. Sempre me colocava para assistir as corridas do Senna, me colocava para assistir corridas de Fórmula 1 atual, assim e tal. E o que mais é a culpa dele por eu gostar tanto assim é quando que a gente foi lá no paddock em 2018 na Fórmula 1 e a gente ficou ali na frente e tal, em cima do box da Ferrari. E aí a Ferrari saiu e meu pai falou pra mim, vai sair a Ferrari e ela vai passar aqui e dar uma volta. Eu tinha acho que 10, 11 anos. Então eu tinha acabado 2 anos depois da minha primeira corrida de kart, eu já estava lá assim assistindo, vendo se era isso que eu gostava mesmo. E aí saiu a Ferrari, e aí meu pai falou isso, vai passar a Ferrari, e ficou só gravando. É um vídeo de 5 segundos, que ele fica só me gravando e a Ferrari cortando a reta de Interlagos, a reta dos boxes. Ela vem, era o Vettel, na época era o Vettel. Aí vem cortando, passa na frente, minha cara. É um vídeo de, meu pai sempre fala isso. É impossível não fazer uma cara assim. Meu pai sempre fala isso, é um vídeo de 5 segundos, mas que conta uma história inteira. E ele fala que a partir dali eu decidi o que eu ia fazer da minha vida, sabe? Que era correr de carro. Me apaixonei, o bichinho picou. Ele fala, o bichinho picou, me apaixonei e a partir de lá eu não parei de pensar em carro por um segundo. Muito interessante. A gente que vive bastante o automobilismo já está bem familiarizado com o que são os termos, como é que você faz para correr, mas eu acho que o público não conhece muito e às vezes também pode estar curioso e essa vai ser a virada de chave para eles começarem a acompanhar também. Isso. Então vamos explicar para eles exatamente o que é, como que esses carros andam, como é que você chega até lá. Vamos começar sobre como a gente chega até lá. Vou falar de mim. Comecei na Fórmula V, aí agora eu subi para a Fórmula 1600. Como você sobe de categoria? Se destacando. Então você se destaca e aí as pessoas olham você e falam, eu quero esse cara na minha equipe.
E aí, depois da 1600, você se destaca de novo. É um leque bem grande, mas ele fecha no final no mesmo lugar, né? Então, da 1600 você pode ir para a Fórmula Inter, para a Fórmula Evo, para a Fórmula Delta ou para categorias de turismo. Aí são várias, marcas 1.4, marcas 1.6, Copa HB20. Aliás, um parênteses, né? O que é turismo e o que é Fórmula? Turismo é um carro de rua que é modificado para correr numa pista. Então, o banco do passageiro muitas vezes é tirado, toda a carenagem, não tem nada, não tem o nada. Carro e o volante, o que precisa para fazer ele andar. O mínimo de eletrônica e um extintor de incêndio atrás se pega fogo. Sim. Então, assim, pensem no seu carro que você tem aí na sua garagem. Aí vamos dizer que você tem um carro de 4 portas. Pega os bancos de trás, joga fora. Pega toda a eletrônica mais complexa, GPS, ar-condicionado, vidro, se é blindado, tira vidro, o blindado nem vidro. É vidro, literalmente, é um plástico, por segurança mesmo, que se bater e estourar o vidro, aí não voa caquinho por todo canto, é. vai ser perigoso pro piloto e pra rua. Pra rua não, pro asfalto, né, que vai, quem passar em cima vai furar o pneu, fura, então é um acetato. Tanto que se você tocar no vidro de um carro de corrida, ele faz assim, porque ele é molengo, não é vidro. E aí você tira tudo isso do seu carro, coloca um volante de corrida de direção direta no seu carro. O que é direção direta? Direção que você vira 90 graus, você vira 90 graus na roda. Pega isso, coloca no seu carro, coloca um banco de concha, que é aquele que vem até aqui, né? E o cinto também é muito importante. E o cinto de 6 pontos. Não é que nem o cinto normal que a gente conhece. Não é o cinto que você puxa aqui e coloca aqui. É o cinto que vem aqui, aí vem aqui embaixo também. Então, 2, 4, 6. Aí você tá presinho. E aí, qualquer coisa tem um extintorzinho de incêndio atrás lá. Você coloca o extintor de incêndio no seu carro. Tem uma mangueirinha assim, que aí ele aponta pra você, pro motor e não sei se tem mais algum lugar. E aí, a hora que estiver pegando fogo, você só aí você só aperta e joga tudo. Então, isso é um carro de turismo. É um carro de rua adaptado para pista. Aí, o que é um carro de Fórmula? Fórmula, vocês já devem lembrar da Fórmula 1. Carro de Fórmula são rodas expostas, ou seja, não tem nada por cima da roda, né, protegendo a roda. Rodas são expostas e é single seater, né? Monoposto, exatamente. Você senta sozinho dentro do carro e aí você fica lá, só você e o carro, com as laterais do carro coladas em você. Tem lá, muitas vezes, tem o HANS, que é aquele sistema de proteção aqui na cabeça. E é isso, é um carro muito mais leve, muito mais simples, né? Só que por ele ser mais leve, ele é mais rápido. Né? E aí também tem a questão da aerodinâmica, que ele puxa todo o ar para trás, o ar da frente para debaixo dele, ele gruda no chão e ele faz curva muito mais rápido. Ainda mais quando que os carros de Fórmula muitas vezes são tração traseira. Então ele tem muito mais grip, né? Tem muito mais aderência para fazer as curvas do que um carro de turismo. Sim. Que em grandes partes, tirando a Porsche Cup e a Stock Car, que são tração traseira, a tração dianteira da marcas 1.4, 1.6 e Copa HB20 são tudo tração dianteira. Então, quando você freia, o peso já está na frente do motor. Quando você freia, vai mais peso para frente, porque todo o carro vai para frente, né? Questão de ação e reação. Você freia, vai tudo para frente. E aí você perde a tração na roda traseira. Então, você tem que fazer muito mais o contra-esterço do que esterçar o carro para o lado da curva. Você dá só uma viradinha no carro, freando, no carro de turismo, né? E aí você já está querendo perder a traseira dele. Então é praticamente um drift. Praticamente o Velozes e Furiosos Perdidos em Tóquio. Praticamente isso. Sim. Bom, e aí, voltando na questão da turismo ou Fórmula. Vamos dizer que você optou para correr Fórmula, e aí você está correndo Fórmula, vai subindo de categoria desse jeito que eu falei para você. Tem a Fórmula 1600, Fórmula Inter, Fórmula Delta, e aí depois da Fórmula Delta é um salto para a Fórmula 4. Aí na Fórmula 4, você tem a Fórmula 4 brasileira. Então você corre aqui no Brasil. Depois de você correr aqui no Brasil, você vai para fora. Você tem que ir para fora. A Fórmula aqui no Brasil acaba aqui. Se você quiser seguir nas fórmulas, realmente você tem que ir para fora. Aqui no Brasil Se você quiser chegar na Fórmula 1 só correndo de Fórmula, chegou na Fórmula 4, sabe que daqui 2 anos você tem que estar na Europa. E aí, vamos dizer que deu tudo certo, você foi para a Europa.
Chegou na Europa, você vai correr a Freca, que é a Fórmula Regional da Renault, que é uma antes da Fórmula 3. Então você vai correr a Freca, inclusive Freca que muitos pilotos brasileiros já se destacaram lá. Você corre essa Freca lá junto com pilotos europeus, no frio extremo, na neve, e aí depois você vai para a Fórmula 3. Como que você pula da Freca para a Fórmula 3? Sendo campeão. Não tem outra escolha, ou sendo campeão ou próximo de campeão. Se você tem muito dinheiro, talvez. Mas se não, é só sendo campeão ou próximo de ser campeão. Porque também a Fórmula... Quanto menor o número for ficando, mais exclusivo fica. Então, mais gente... Não concorrendo também, mas... São menos vagas. E a Fórmula 4, por exemplo, tem em vários lugares do mundo. Tem no Brasil, no Japão, na Itália... Oceania, tem muitas. Já a Fórmula 3 é uma só no mundo inteiro. Tem a Fórmula 2 e a Fórmula 1. Só tem uma, então é mais concorrido. E aí, quando você chega na Fórmula 3, aí você já ingressa numa equipe escola para a Fórmula 1. Você entra, por exemplo, uma equipe famosa, a Prema, né? Que tem a Fórmula 3 e a Fórmula 2 tem a equipe da Prema. Entra na Prema, você corre a Fórmula 3, aí você se destaca na Fórmula 3, pula para a Fórmula 2. Aí você tá na cara do gol ali, você tá quase chegando na Fórmula 1. Chegou na Fórmula 2, você corre a Fórmula 2 junto com a Fórmula 1. Então dá uma baita de uma visibilidade para você. E aí tem um porém, que é decisivo nas carreiras dos pilotos de Fórmula 1 e pilotos almejantes a chegar na Fórmula 1. Você ganha o campeonato de Fórmula 2, você não pode correr a Fórmula 2 mais. Você é banido de correr a Fórmula 2. Então, obrigatoriamente, ou você pula para a Fórmula 1, ou você cai no limbo existencial de corridas. Porque você está no topo do automobilismo, quase no topo. Mas você não entra na Fórmula 1, você cai no esquecimento. Que é uma coisa que, infelizmente, acontece com muitos pilotos, inclusive brasileiros, né? O caso do Felipe Drugovich, né? Que ele chegou a ser piloto de teste da Martin, tá, acho que como piloto de teste da Cadillac agora. Mas ele nunca chegou a correr numa corrida de Fórmula 1, né? E ele foi campeão. Ele foi campeão. Então ele não poderia fazer a Fórmula 2 de novo. E aí também temos o outro caso, que é o Gabriel Bortoleto, nosso brasileiro da Fórmula 1. Esse sim, ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2 e tá na Fórmula 1. Ele conseguiu furar essa bolha, né, de empresários, de patrocínios, de empresas, e entrou na Fórmula 1, que agora na equipe Audi, ele está na Fórmula 1 na Audi, e aí ele conseguiu furar essa bolha e está na Fórmula 1. E deixa eu ver se eu entendi, então. Se a gente pegar o Felipe Drugovich e o Gabriel Bortoleto, pelo que eu lembro da carreira do Drugovich, ele era um piloto muito bom de pista, mas ele não se destacava tanto fora. Sim. E o Bortoleto já tinha muito mais presença social. Ele sempre mostrou o trabalho dele, talvez influenciado pelo Alonso, que é né, o mentor dele, mas onde eu quero chegar? Não basta então ser o melhor. Exatamente. Como piloto, você tem que ser melhor como pessoa, isso. Você tem que ser um piloto bom e um empresário bom. Ser um empresário, não ter um empresário. Você precisa saber se vender, que são uma das N habilidades que um piloto aprende durante a carreira dele. Você tem que aparecer, né? Inclusive o que a gente já falou também, a gente tem que aparecer. A gente tem que fazer vídeo, tem que gravar coisa, tem que aparecer nas mídias, aparecer nesses lugares, porque isso atrai gente, isso atrai pessoas que querem investir na gente. Você é um piloto excelente, que nem o Drugovich, mas você não aparece tanto na mídia como o Gabriel Bortoleto, você fica de fora. Entendi. E dá para aparecer na mídia por comentários técnicos, por exemplo? Você acha que é um caminho? Ou seja, você comentar a corrida, você comentar as dificuldades, você ir lá e tentar provocar para furar essa bolha, dizer, olha, eu tinha esse problema, eu estava com esse problema no carro, mas eu fiz isso para resolver. É uma ideia legal, é uma ideia que furaria a bolha também, que muita gente não vê, né, os problemas, os carros, o que dá, só vê quando está no pódio ganhando. Então seria uma coisa legal, né, inclusive uma ideia muito legal,
de fazer mostrar os bastidores da visão do piloto, né? Por exemplo, hoje amanhã eu tenho corrida. Eu tô chegando aqui no autódromo, gente, eu vou levar isso aqui para comer e tal, porque tem almoço lá, mas eu não vou poder comer tanta coisa, enfim. Chegamos aqui no carro, tá dando problema no motor, na parte tal do motor, olha só aqui, né? Então é uma coisa que seria interessante, né, para o público de fora, e seria interessante também para o público que está começando no automobilismo. Sim. Mas eu acho que também tem que tomar cuidado para não pegar mal essa coisa de falar dos problemas. Sim, é uma realidade, mas os patrocinadores não gostam muito. Aí você tem que escolher, né? Você... Enfim. As reticências, a gente vê isso nas entrevistas do Gabriel Bortoleto. Que muitas vezes ele pensa em falar, você vê que ele vai falar alguma coisa, ele volta atrás porque talvez não seja o melhor momento para falar sobre aquilo. Mas eu vejo que ele tem esse viés técnico, ele mostra tecnicidade na fala dele quanto piloto. E eu acredito que isso faça diferença também. Sim. Né? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês em detalhes o meu troféu. São 4 troféus desse aqui, da Fórmula V do ano passado. Eu corri no ECPA em Piracicaba. E esse troféu é muito legal porque essa é a pista do ECPA. Né? Então aqui é a reta principal, aqui temos a primeira curva, caindo aqui para a segunda curva, é uma parte em descida aqui, cai na descida para a segunda curva, vai subindo para a terceira, faz a tangência para a quarta, aí sobe aqui na quinta, essa curva de alta, em subida você tem o sol, quando está no final da tarde tem o sol, então você está meio que olhando de lado assim, vendo a curva passar, chegou na quinta, pega a zebra de fora, vem reto, na reta oposta, aqui foi onde que eu quase perdi a primeira colocação na primeira corrida, freada forte para um hairpin, aí aqui vem de novo, vem uma esquerda-direita, né? Você pode até ver aqui no detalhe que tem uma esquerda-direita para fazer essa curvinha aqui, mais um hairpin, outra retona, essa aqui é uma retona que ela é assim, desce e sobe. Aqui, nessa parte aqui, tem uns matos, né? Uma floresta. Então, quando você passa perto, vem até um cheirinho de árvore, assim, é gostoso. E aí, subiu aqui para a última curva, que é a curva 0, e fechou a volta. Uau. Isso aí. E essa sua paixão de kart, como você consegue... Kart não, de carro, né? De correr. Como você consegue conciliar com a faculdade? Olha, existe uma diferença entre a faculdade e as corridas, mas elas, inclusive com as pressões, elas se igualam, né? Eu aprendo muitas coisas na faculdade que me ajudam nas corridas, tanto na questão de física, por fazer engenharia, questão da física do movimento, essas coisas todas me fazem ajudar para eu saber, bom, se eu coloco uma certa marcha aqui, eu consigo pegar mais torque para ter mais aceleração no final. Aí se eu faço uma marcha menor aqui, aí pode ser que eu rode ali na frente. Então isso ajuda muito um ao outro. E em questão de rotina, sim, é um pouco complicado conciliar as duas coisas, mas eu acho que eu consigo conciliar bem, sabe? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, principalmente os mais jovens, é que você tem que prestar atenção na aula. Se você não presta na escola, na faculdade, na vida adulta, no mestrado, doutorado, enfim, se você presta atenção na aula, você não precisa ter tanta coisa para fazer quando você estiver pós-aula. Porque se você está na pós-aula, não tem professor na sua frente. Não tem professor ali para você tirar dúvida. Então vai ter que ser você contra você mesmo. Se você tiver alguma pessoa que te ajude, que seja uma pessoa que estuda com você e tal, legal. Mas se você está sozinho, você vai perder muito tempo estudando a matéria que você viu já e você vai ter que ver de novo. Então é uma coisa que eu faço, um método que eu adoto, assim, que é prestar atenção ao máximo na aula, pegar toda a matéria para ter o menos tempo possível em casa para conseguir treinar no meu simulador, ir para academia, ver vídeos sobre por exemplo, eu vou estrear na 1600 agora, vejo vídeos da 1600, pego lá CPA, 1600, vejo a marcha, que marcha que ele tá, onde que ele coloca o carro, onde que ele coloca acerto. Então é isso, sabe? Você conseguir conciliar bem a questão do aprendizado e você conseguir tirar também desse aprendizado para uma coisa que você gosta muito, né? No meu caso, nas corridas. Não só, eu tô aqui porque eu preciso. Sim. Eu tô aqui porque eu quero, eu tô aqui porque eu quero aprender. Não importa o quê. Aprender sempre faz parte do processo. Você está sempre aprendendo.
Isso é muito bom. E, bom, como diretor de escola, como dono de escola, eu fico intrigado. A Leaders, ela tem um perfil de investir nos alunos, de querer aguçar nos alunos essa curiosidade pelas profissões diferentes, não ficar sempre na mesma coisa. É uma escola que, sempre que pode, apoia os pilotos ou os atletas de forma geral. Então, muitas vezes, existe uma pressão muito grande. Já chegaram vários alunos aqui para a gente, de outras escolas, atletas, que a reclamação era sempre a mesma. Poxa, eu não consigo me dedicar ao que eu gosto, ao que eu quero ser profissionalmente, porque a escola me exige uma presença, me exige uma tomada de decisão em alguns momentos onde eu não poderia estar lá. Precisava estar correndo, ou precisava estar jogando. Você sentiu essa dor também na sua carreira? Olha, eu senti bastante, porque a escola que eu estudava era uma escola que era muito focada no vestibular, em resultado de prova e tal, então tinha que tirar sempre a melhor nota, colocava os alunos para competirem entre si, em notas, né, não em coisas assim extracurriculares. Sim. Então, quando que eu queria correr, quando que eu queria comprar um jogo novo de simulador, quando eu queria fazer alguma coisa, aí eu lembrava, a escola vai me engolir. Porque se eu parar de focar um segundo na escola, a escola vai vir como um tsunami em cima de mim com matéria. Então aí muitas vezes eu deixava de fazer aquilo que eu queria fazer do meu esporte para estudar para matérias da prova, da escola e tal, e não praticava o que eu gostava. Então o que a Leaders faz de ajudar atletas, né, entender que atletas estudam e trabalham, né, porque é um trabalho. Sim. Vocês terem essa ideia de que eles também têm vida, né, é uma coisa muito importante que todo e qualquer atleta que passar por aqui vai lembrar de vocês aqui. Nossa, e eu fico muito triste de ouvir você falando isso, porque eu passei meu ensino médio aqui na Leaders. Uhum. Então, essa coisa de ser... deixar de fazer uma coisa que eu amo porque eu tenho que me dedicar à escola, que não necessariamente vai ser o meu foco maior de vida, é muito triste. Eu acho que a escola tem que apoiar você de vários jeitos. Tipo, eu aqui agora fazendo podcast, quem diria? Da minha escola. Sim, Então. E era complicado, assim, porque muitas vezes eu tinha esse bloqueio mental já, que tipo, eu preciso estudar. Sim. Eu preciso estudar para sociologia, eu preciso estudar para essas matérias que não sejam úteis, mas que são matérias que eles poderiam me ajudar um pouco mais, sabe? Inclusive, eu tenho certeza, já conversei com outros professores que eu tive aula lá, eles falavam pra mim, eu não sabia que você gostava disso, não sabia que você gostava de corrida, porque não tinha abertura para esporte. Em grande parte, fazia post no Instagram, tal, essas coisas, mas mais por questão econômica, não por questão de apoiar a pessoa, sabe? Entendi. Bom, nesse caminho, você escolheu engenharia civil. Por que não engenharia mecânica? É uma questão provocativa. Porque eu entendo que a engenharia mecânica teria tudo a ver com uma correlação do seu gosto por pilotar, por entender de motores, de máquinas. A engenharia civil, ela é uma história um pouco antiga, assim como corrida. Uau. Eu também gosto muito de obra. Também gosto muito de construção de prédio, de ver o prédio sendo levantado. Como que aquele negócio enorme de concreto, cimento e arame fica em pé. E é uma coisa provocativa que eu colocava na minha cabeça, de olha, quero saber fazer isso. E aí, quando que eu estava nessa época do vestibular e tal, eu cogitei, inclusive prestei engenharia mecânica. Eu ia fazer engenharia mecânica. Mas aí depois, pesquisando um pouco mais, eu olhei e falei, engenharia mecânica não é para mim. Engenharia mecânica é muito minuciosa. Engenharia mecânica é uma coisa que você foca em máquinas, lógico. Então, máquinas em geral, pode ser essa câmera, pode ser um carro, mas pode ser também um avião, pode ser um eletrodoméstico, pode ser tudo que tem
tudo que tenha motores e equipamentos. E para você cair na área que eu quero, que são as corridas, é uma guinada muito forte para um lado, sabe? Entendi. E aí também entra a parte da engenharia civil que eu tô mais gostando, que é ver como que isso pode fazer você virar um empresário, né? Como você também vira uma pessoa que vira, como posso dizer, que vira Um profissional bem-sucedido? e junto com os clientes que você vai ter, você se torna parte da família, é isso. Você se torna parte da família dos clientes, porque ele pede, por exemplo, eu quero uma casa assim e tal, que tenha uma área não sei o quê, e aí fala para o arquiteto e fala para você. E aí você conversa com essa clientela e você entra na vida deles, né? Porque você vai fazer um grande impacto neles. Sim. E eu acho isso muito legal também. Poxa, fantástico. Agora vamos voltar um pouco para os carros, né? Você tá correndo na Fórmula 1600 agora. Isso. E assim, qual seria o seu maior sonho, assim, maior objetivo de onde você quer chegar? Quais outras categorias que você ia gostar de participar? Se já teve algum interesse por turismo também ou só manter na Fórmula mesmo? Olha, se dinheiro não fosse um problema, meu maior sonho é a Fórmula 1. Oh, Né? Acho que o sonho de acho que de todo mundo. de qualquer pessoa, o maior sonho é a Fórmula 1. Mas a gente sabe, né? Eu, minha família e metade do mundo sabe que a Fórmula 1 é muito, muito cara. Sim. Né? Você precisa de, no mínimo, 40 milhões de euros para chegar lá e não se só manter. Dinheiro, ter a oportunidade, né? Porque Também. 20 pessoas do mundo inteiro concorrendo pela agora mesma 22. vaga. Agora 22, mas... Então, 22 pessoas de 8 bilhões, né? Aí você soma com um de teste de cada equipe. Aí dá 33. Então, assim, são que chegam a pilotar um carro de Fórmula 1 no ano, 33 pessoas só. Muito pouca gente. Muito pouca gente. Então, né, esse sonho, ele existe em mim, mas é um sonho muito distante. Muito. Não vou dizer que impossível, porque impossível é questão de, né, de fé e tudo mais. Então, eu digo que é muito distante, mas não descarto essa opção. Categorias que eu sonho em correr são, assim, pensando agora, é a Porsche Cup, que entra pro turismo também, né? Aí também uma categoria que eu já tô namorando faz um tempo, assim, é a Fórmula Delta. Sim. E aí entra na Fórmula também, quero correr de Fórmula e tal. Gostaria muito de ir para os turismos também, para uma Copa HB20, para uma Marcas 1.4. Mas eu gosto muito de Fórmula. Gosto muito de Fórmula, gosto muito de correr de Fórmula, gosto muito de assistir corrida de Fórmula. Então, eu acho que por mais vamos chutar aí, uns 2 aninhos eu tô correndo de Fórmula ainda. Mas o meu sonho de carreira aqui no Brasil é chegar ou na Stock Car ou na Porsche Cup. Sim. Quando eu chegar em uma dessas duas aí, aqui no Brasil... Já pode aposentar. Aqui no Brasil, a bandeira quadriculada minha carreira tá boa já. Com certeza. E nesse caminho que você tem percorrido, né, que você já até falou um pouquinho pra gente, fala para quem não conhece sobre esporte, como é essa escalada que você faz, essa ascensão do kart, até chegar, como você falou, 33 em 8 milhões de pessoas para estarem na Fórmula 1. Além do dinheiro, o que você acredita de esforço? Quais são os caminhos para alguém que queira chegar lá? Para você crescer no automobilismo, você precisa de 2 coisas. Se você tiver as 2, excelente. Mas se você tiver uma só, já vai. É dinheiro. Que nem você falou, você precisa de muito dinheiro. É um esporte muito caro, gente. A segunda coisa você precisa ter vontade. Mas eu treino todo dia no meu simulador, eu quero ser um piloto melhor, mas eu não consigo ter resultado na pista. Você não quer. É porque você não gosta. Analisa mesmo se você gosta. Então, assim, se você não tem a vontade de correr, não há santo que faça você conseguir correr. E aí é isso, assim, você tá no kart, você tem que ir com essas 2 coisas. Você tá saindo do kart, ingressando numa fórmula, entrando em contato com as equipes, falando, gente, corri no kart, olha tudo que eu ganhei, olha tudo que eu fiz. A pessoa vai olhar pra você e vai falar, esse é o preço. Aí você fala, poxa, mas eu corro tão bem e tal. Aí eles,
Ócios do ofício, você paga para correr. E aí, a partir de quando você entra numa categoria profissional, quando você sai do kart, aí você tem que, mais do que nunca, ter essa vontade. Porque você tá surfando a onda. Você não pode desistir da onda no meio da onda. Porque senão a prancha vai para um lado e você vai para o outro. Você tem que ter essa vontade. Você tem que ter sabe, esse negócio de, eu amo correr, eu amo estar dentro do carro de corrida e eu fico triste quando tá na última volta. Sim. Que é uma frase, inclusive, do Fangio, que é quando você realmente gosta de correr, não é exatamente assim a frase, tá, gente? Quando você gosta de correr, quando tá na última volta, você fica com raiva. Porque você tá se divertindo, porque tem que ser algo divertido. E aí entra nisso nas corridas, né? Tem que ser algo que você tenha a vontade de fazer e que você se divirta. Não precisa ser um negócio sofrido, não precisa ser um negócio que chato, vou ter que correr. Tipo, amanhã tem corrida. Eu tô super, hiper, mega animado que eu vou correr. Lógico, eu estou nervoso, porque é uma estreia na 1600, mas é um nervosismo bom, porque eu amo estar dentro do carro de corrida. E para crescer, você precisa gostar. Você precisa fazer o que gosta. Se você não faz o que gosta, não só em corridas, se você não faz o que gosta no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você pode fazer tudo o que você quiser fazer, você não vai conseguir subir, porque você tem que fazer o que você gosta. Entendi. Bom, falando em gosto, falando em sonhos, o quanto de resiliência uma pessoa precisa ter, tanto física, para estar dentro de um carro de Fórmula 1 ou de Fórmula, mesmo que seja Stock Car ou qualquer outra fórmula, e a resiliência na vida. Quais são essas pressões físicas e mentais para que o sonho não se perca, para que não pare no meio do caminho? Uma coisa que você precisa ter na cabeça, né, quando você vai começar a correr ou quando você já está correndo, vai entrar numa categoria maior, você tem que entender que você no automobilismo mais perde do que ganha. Vai dar problema no seu carro, vai ter um dia que você não vai estar bem, vai ter um dia que o carro não vai estar bem, vai ter um dia que vai estar um clima ruim, vai ter dia que o asfalto vai estar ruim, não vai combinar com o seu pneu. Então, essa resiliência de você conseguir ter essa noção de que pode ser que não dê certo, mais do que dê certo, é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça para todas as corridas. Porque se constando que no automobilismo você mais perde do que ganha, por que correr então? Eu quero ganhar, mas não dá para ganhar todas, né? Então ter essa ideia de que você tá lá para fazer, né, voltando ao que a gente falou agora há pouco, fazer o que você gosta, mesmo que não dê certo, é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça desde quando você vai fazer a inscrição no campeonato até quando você está na última corrida do campeonato. Você tem que ter essa noção que é um carro, é um bicho metálico. E ele acorda mal, ele tem problema de cabeça, ele tem problema de barriga, ele tem problema de perna, ele dá problemas. E você tem que ter essa ideia. E tem que ter essa calma para entender de que ele não vai estar legal e você tem que domar ele. Então, assim, juntando máquina mais homem, pode ser que não dê certo naquele dia. Mas faz parte. Faz parte do processo. Se você quer ganhar, você tem que perder. Não é sempre você ganhar. Para ganhar, você primeiro tem que perder. Para aprender. Para aprender. É isso aí. E hoje, olhando para sua trajetória, tem algum momento que te marcou bastante? Tem 2 momentos em específico que me marcaram bastante, que foram minhas 2 vitórias na Fórmula V. Se vocês quiserem, eu posso contar um pouquinho sobre elas? Sim. Bom, a primeira foi essa aqui. São 2 troféus de primeiro, tá, gente? O prata é porque não tinha dourado, mas são 2 de primeiro. A primeira foi na minha segunda corrida na Open. Foi uma corrida que eu usei muito da minha cabeça, né? Usei muito da minha resiliência, né, para conseguir ter a ideia de ganhar a corrida. O que aconteceu? Eu larguei em 4º lugar. Larguei, já consegui passar um carro na largada, então tava eu e os 2 primeiros na frente brigando ferozmente, um para tentar ganhar do outro. E aí, qual que é a vontade de um piloto menos experiente?
meu, eu quero lutar lá em cima, eu quero ir lá, eu quero brigar com eles. Mas aí, o que eu pensei? Eu tô dentro de um carro de corrida, e esse carro de corrida pode ser que dê problemas, se eu forçar ele tanto assim. Até porque era a última sessão do dia. A gente ficou o dia inteiro correndo, né, em treino e depois na classificação. O carro já estava cansado. Então, se eu mantiver esse ritmo, e eles estão acelerando tanto, se eu mantiver esse ritmo, eu ganho. Porque eu vou ter a calma e a consciência de que eles vão quebrar. E aí o que aconteceu? Logo do meio da corrida, assim, o segundo colocado quebrou e encostou para a box. Então tava eu e o primeiro colocado. Ele tava bem distante de mim, ele tava com um ritmo muito bom. E aí eu pensei, meu, vou me contentar com o segundo lugar aqui, porque ele tá muito na frente e se der, deu, se não der, não deu, né? A gente mais perde do que ganha. E aí veio essa ideia na minha cabeça, meu, e se ele quebra? Ele tá forçando tanto. Eu via a fumaça do pneu dele quando que ele freava, assim, ele freava tão forte que o pneu começou a ficar tão quente, tão quente, tão quente, e aí ele quebrou o câmbio. Nossa. Ele conseguiu quebrar o câmbio na penúltima volta. E aí eu olhei assim, ele passou, eu falei, caraca, nossa, era ele mesmo, em primeiro lugar. E aí depois eu passo na reta para abrir a última volta, e aí tá minha tia. De primeiro, eu, caraca, eu tô em primeiro, gente, tá maluco. E tinha que segurar por mais uma volta. E aí, né, vocês já sabem o resultado, mas vamos fingir que vocês não sabem para ficar mais legal. Aí eu pego um retardatário, na última volta. Ele tava bem lento. E aí eu tava assim, ele tentou me fechar de um lado, depois me fechou do outro lado, e eu falei, cara, eu preciso passar esse cara, porque o segundo colocado naquela hora tava na minha cola já. E aí chegou nessa reta oposta aqui, ó. Nessa reta oposta, eu tentei passar ele, só que ele não me deixou. E aí o Vini, que era o que estava em segundo colocado, encostou em mim. Eu falei, caraca, eu vou perder essa corrida porque ele não tá me deixando passar. E aí depois fizemos essa curva. Nessa curva aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, vou trazer mais pra cá. Nessa curva aqui, eu consegui passar o retardatário por dentro. E aí fechei a volta em primeiro. Então, assim, foi uma última volta muito nervosa pra mim, mas que deu Quase tudo que certo. não foi. Quase que não foi. Depois falei com o Vini e ele falou, pô, cheguei tão perto do C, cara, mas não consegui. Mas, graças a Deus, deu certo. Que bom. Uhum. E na sua trajetória, por tudo que você já viveu, vale a pena se arriscar por esse sonho? Vale. Vale bastante. Por mais que seja sofrido, por mais que seja um caminho muito difícil, vale muito a pena. Porque quando o resultado vem grande. E quando ele vem grande, o sucesso que você tem, sabe? A felicidade que dá de você conseguir mostrar para você mesmo, sabe? Que você é capaz, que você consegue ganhar corrida, que você consegue passar pessoas, que você consegue se colocar como não só como piloto, mas como empresário também. Como você consegue se vender, como você consegue pegar patrocínios e aparecer mais na mídia, aparecer mais como pessoa física mesmo, sabe? Porque hoje em dia você só ser piloto não adianta nada. Não, é verdade, Ninguém liga. Uhum. Você tem que aparecer. E é uma coisa, inclusive, que eu estou trabalhando, né? Eu quero esse ano fazer mais vídeos, fazer mais fotos, fazer mais mídias, aparecer no Instagram, né? Perdido Paddock. Fazer essas coisas assim pra trabalhar mais em mim também, sabe? E não é só, tipo, a questão do automobilismo de você correr por correr, né? De, vamos dizer que você agora, eu tenho a vontade de correr. Mas se você só corre, você não está investindo em você. Você está investindo em você como piloto. Mas já que você está correndo, vamos investir em você como pessoa. Vai atrás de gente que gosta de você, faz coisas que você gosta e aprende a gostar das coisas que você não gosta, né? Eu odiava falar com uma câmera. Tem mais câmera aqui do que já apareceu na minha frente na minha vida. Eu odiava falar com câmera. Achava horrível. Eu ligava uma câmera e ficava todo nervoso. Só que com a minha trajetória nas corridas, eu comecei a perceber que isso é normal. Isso faz parte. E eu sou uma pessoa que aprende com os erros, né?
E muitas vezes eu não gravava vídeo, não postava foto, não falava nada sobre minhas corridas porque eu tinha vergonha. E aí eu Não, mas consegui, não. Você né? vai percebendo que não dá pra Então, fazer não isso. dá. E eu aprendi a quebrar essa barreira de medo nas corridas. Se eu não tivesse corrido, eu tenho certeza que eu não teria conseguido fazer o que eu faço hoje. Não teria conseguido ter essa coragem de aparecer aqui falando ou de correr num carro de corrida mais forte, né? Então, é muito interessante, sabe? Essa parte de construção pessoal que você tem durante um campeonato, que você cresce como pessoa, que você cresce como ser humano mesmo, sabe? Você aprende a ter mais calma, você aprende a ter mais sangue frio, a ter mais resiliência. É muito interessante o que o automobilismo faz com as pessoas. Uau. Bom, nosso papo já está caminhando para o fim, Ah. mas eu tenho uma curiosidade. Uhum. E até também sobre a Sofia. Como é a Sofia? Está do outro lado, está ali no paddock, está ali, né, observando os pilotos, observando tudo que acontece. Eu acho muito interessante porque é completamente diferente a nossa visão do que é de quem tá dentro do carro, né? A gente vê uma coisa por fora. Eu, pelo menos, presto muita atenção nos detalhes. Então, acaba que eu não tô percebendo só na corrida. Eu tô percebendo quem tá andando pelo paddock, quem tá assistindo, qual é o público. E eu acho muito interessante. E depois a gente conversa com os pilotos e a gente vê uma outra visão da corrida lá de dentro. Uhum. São dois mundos que parecem muito unidos, mas ao mesmo tempo eles são unidos e diferentes. E é muito incrível ver tudo isso. Uau. E em questão de sonhos, o seu canal, ele é um desejo seu de expor para as pessoas aquilo que você gosta, compartilhar algo que você gosta. E o sonho, por que a faculdade, por que mídias digitais? Bom, essa é uma coisa que várias pessoas me perguntam, tanto que todo mundo achava que eu ia fazer jornalismo, e eu até cogitei jornalismo, mas eu acho que no fundo mesmo eu gosto mais de estar atrás do que na frente, de pensar em como que tudo aquilo funciona. Eu criei mais o canal para compartilhar as minhas experiências, acompanhando as corridas, principalmente porque nesses últimos anos eu frequentei mais esse ambiente de autódromo e eu acho que é muito interessante, muita gente não conhece, eu gosto de compartilhar. Só que eu gosto muito de estar por trás das câmeras, de compartilhar de outra forma. E então eu escolhi mídias digitais para justamente conseguir, por exemplo, o piloto. Ele precisa se promover, então quem vai estar lá ajudando com isso? Eu, por exemplo. E eu acho muito interessante. O meu sonho também é trabalhar na Fórmula 1, não como piloto, mas como e algum agente, pode ser nas mídias. Mariana Becker. Pode ser também. Muito interessante. Olha só. Gerações diferentes, praticamente, mas com um objetivo focado em velocidade, em corridas, nessa paixão. E também o que eu vejo de interessante em vocês é que em nenhum momento, pelo que eu já conheci do Felipe, pelo que eu conheci de você, tive a oportunidade, a honra de ser seu professor também, que vocês não querem abrir mão do sonho. E isso é uma coisa que vocês não podem deixar nunca, porque sonho impossível não existe. Existe o sonho que não foi tentado. Sim. Né? Verdade. Então, nesse caminho, eu vejo que existe muita oportunidade ainda para os jovens, mas tristemente eu tenho visto poucos querendo aproveitar essas oportunidades. Nossa, é muito real. Né? E assim, você recomenda, Felipe, para alguém, assim, filmes, o que você recomenda para as pessoas poderem assistir, buscar ou ler que faça com que elas aguçem a sua vontade por praticar algo, por viver algo diferente? Você tem algum autor assim? Em questão de automobilismo, que é a minha praia, assistam Gran Turismo, que é de um piloto de simulador que só corria por hobby e ele tinha o sonho de correr na vida real.
Mas o pai dele sempre falava, não, deixa pra lá, esse sonho não é pra gente. Mas ele falava, não, eu quero correr de carro. E ele foi lá e provou a todo mundo que ele conseguia correr de carro. Esse filme mostra pra gente, é um filme que é sobre um jogo, né? Gran Turismo é um jogo. Mas é um filme que mostra pra gente como um sonho consegue mover montanhas. Sim. Ele estava só no simulador e ele queria correr de carro. Então, lembra que eu falei lá no começo? Volta no vídeo aí pra vocês verem que eu falei no começo. Que a gente tem que começar a se mexer. Você tem que se mexer para fazer acontecer alguma coisa. E foi o que ele fez. Ele foi, se mexeu, se inscreveu no programa da Nissan e começou a correr de carro real. E deu, né? Assistam o filme depois, não vou dar spoilers. Mas ele se deu super bem. E essa história é de verdade. É uma história então real, história real, não é só um baseada filme em fatos ficção. reais, é verdade. Isso. Bom, então chegou a hora de nós entrarmos no quadro de provocar a mente. Uhum. Qual seria a sua questão para quem está nos assistindo ou para nós mesmos de provocar a mente? O que você traz o que você provocaria? Uhum. Uma coisa para vocês ficarem pensando aí quando for dormir, quando for tomar banho, você que já está estudando ou você que já está trabalhando, você está fazendo o que você gosta? Você está fazendo realmente o que você gosta? Olha para mim. Você está fazendo o que você gosta? Ou você está fazendo o que dá dinheiro? Se você está fazendo o que dá dinheiro e não o que você gosta, você está perdendo dinheiro. Porque se você faz o que você gosta, você faz melhor. Então, pensa nisso com carinho. Pensa com carinho mesmo. Você está fazendo o que você gosta? Uau, forte. Bem forte, né? Profundo. Muito profundo. Bom, nós chegamos até aqui, nesse finalzinho, um momento muito enriquecedor. Muitas curiosidades, né, que nós trouxemos para o nosso público. E, assim, eu queria ver com vocês algo que inspirasse a continuar provocando a mente. Agora, na sua vez, Sofia, o que você provocaria na mente das pessoas? Ai, não tava esperando por essa. Achei que eu ia só Tá fazer as provocando a sua mente. perguntas. Tá provocando a minha mente. Mas eu acho que você tá, tentando e não desistir do que você quer, nem por pressão nenhuma, porque muitas vezes as pessoas vão olhar e, junto com o que ele falou, isso não dá dinheiro, por que você tá fazendo? Mas é uma vontade muito maior de você e a vida é muito curta pra você ficar passando os seus 80 anos triste, infeliz. Você tem que ir atrás do que você quer e mesmo com as pessoas não aprovando, não é questão delas, é a sua vida. No final é você que tem que se satisfazer e encontrar uma paz e ser feliz. Bom, pessoal, vocês estão vendo que a questão da idade, ela não diz em relação ao conhecimento, à vivência. Como pessoas tão jovens têm um olhar tão aprofundado da vida, têm seus sonhos, seus ideais, estão buscando isso. Então, assim, esse momento é muito enriquecedor para todos, que vocês possam ouvir, ver, assistir esses momentos e entender que cada um de vocês pode e deve buscar a sua felicidade. Como o Felipe disse, muitas vezes nós somos ensinados a focar somente no dinheiro. Mas eu ouvi algo uma vez de um conhecido que provocou muito a minha mente também. Ele me disse que às vezes a pessoa tem tanto dinheiro que ela é pobre, porque ela só conseguiu acumular o dinheiro na vida dela, esqueceu do resto. Uhum. Então, a pobreza maior que existe é a pobreza do espírito, porque vocês são provas de que com garra e determinação sempre tem um passo a mais pra gente, não é verdade? Uhum. Sim. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é a consequência. Então, pessoal, deixe seus comentários aqui embaixo sobre o nosso podcast, sobre esse papo de hoje. E também podem deixar até suas perguntas.
que aí nós encaminhamos para o Felipe ou para a Sofia e eles respondem para vocês, tá certo? Muito obrigado, até aqui, sucesso! Obrigada pela oportunidade. Não esqueçam de seguir o Provocativamente nas redes sociais, me seguir, Perdida no Paddock, e o Felipe, qual que é o seu? O meu é Felipe Ricói, _17. Sigam lá, sigam todos nós, que a gente faz um trabalho muito legal, e acompanhem a gente lá, mandem mensagens pra gente, que a gente responde, e deem like, curtam, comentem, mandem pros amigos, e é isso aí, gente, gostei muito de estar aqui. Opa. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sofia. Obrigada, valeu, Carlos. obrigado, gente. Obrigada.